O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai realizar visitas pelo Brasil. Informações divulgadas pela assessoria do presidente, ele estará viajando o Brasil para divulgar as propostas da direita, do Bloco Conservador do Brasil e também para manter a base. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Átila Amaral, que é cientista político, interage conosco direto de Fortaleza. Dr. Átila, essa proposta dos defensores do presidente Jair Bolsonaro de que ele possa viajar ao Brasil, politicamente, Dr. Átila, qual é a importância do cumprimento dessa agenda? É uma agenda importante, uma vez que ele voltou, né? Eu sou daqueles que acham que ele deveria, para o bem político dele, ele deveria ter ficado um pouco mais tempo fora, não é? Mas, uma vez que ele veio, é natural que ele queira se comunicar com as suas bases, né? Que ele queira comunicar a sua mensagem, mas aí entram algumas questões. Primeiro, ele não tem mais o aparato da presidência da República para protegê-lo, então ele vai ter que ter bastante cuidado, sobretudo em territórios que não são muito favoráveis. Essa é uma cautela que seguramente ele precisará ter. A segunda questão é que ele precisará ter uma mensagem adequada e também uma capacidade de ouvir o que se quer dizer em todos esses lugares. Porque, na realidade, existe, sobretudo no norte e no nordeste do país, um comprometimento político muito forte com o governo, em função não só da presidência da República, mas dos governantes locais. Então ele tem que ter cautela, ele não tem mais toda aquela estrutura da presidência da República, e ele tem que ter uma mensagem mais ou menos coerente para levar, né? E aí nós precisaríamos, o êxito vai depender desse conteúdo que ele vai levar e também das cautelas que ele vai ter, mas sem dúvida ele vai se encontrar em muitas situações com uma certa vulnerabilidade, sobretudo no item segurança. Nós não podemos menosprezar a força de, por exemplo, do narcotráfico e mesmo de forças políticas hostis a ele. Não estou dizendo que essas forças políticas iriam eliminá-lo, mas poderão criar alguns percalços para ele em alguns lugares, embora ele tenha uma grande popularidade. Talvez essa grande popularidade o proteja um pouco, porque uma ação mais ostensiva contra ele poderia gerar uma reação também e criar uma situação muito difícil. Doutor Átila, perdão interromper o senhor. Recentemente foi publicada uma pesquisa pelo site Poder 360 da uma maioria de pessoas que se declararam de direita no Brasil. Qual a importância deles, doutor Átila? Eles comunicam, mas nós já conversamos inclusive sobre isso aqui no programa. É que você tem uma direita desarticulada e desorganizada, mesmo que ela seja majoritária. Você tem uma esquerda organizada em mais de 15 mil sindicatos, com muitas redações de jornais, com muitos governos empenhados, porque os governos que não são de esquerda não são necessariamente governos que estariam empenhados diretamente numa ação política do presidente Bolsonaro. A diferença é essa, é que, embora a direita seja majoritária no país, isso eu não duvido, muitas vezes ela acaba, a gente até conversou aqui, será que no interior do Piauí, essas perspectivas mais absurdas da esquerda, de politicamente correto, usar nome de animais, ter que dizer uma frase diferente, ou seja, ninguém pode mais dizer, falar em cão comendo manda, nem matar a cobra e mostrar o pau, quer dizer, será que no Piauí se aceita isso? É evidente que não, mas há outros modos que a esquerda utiliza para capturar esse eleitor. Interessante isso que o senhor diz, porque tudo que a direita diz é criminalizado, e o que a esquerda fala à vontade, né? A esquerda atacou o Supremo. Naquele período que eles invadiram o Supremo, houve hospitalização de gente, mas é porque o segmento midiático, ele não é só que ele seja vendido, como se diz tradicionalmente, embora isso aconteça também, mas ele teve uma formação já no ambiente de esquerda, uma formação acadêmica. Não quer dizer que ele vai dizer que tudo que a esquerda faz é certo, mas ele vai ter mais dificuldade de admitir esses erros. Eu li, certa feita, foi uma pessoa aí do Piauí mesmo, que foi atrás dos nomes, era uma quantidade de jornalistas gigantesca, com funções no legislativo. Eu não sei se o senhor se lembra disso. Eu vi isso aí no Piauí. Eu peguei um desses jornais, não me lembro, faz tempo, sabe? Infelizmente, a chamada grande mídia do Piauí, toda ela é associada aos governos. O PT manda no estado do Piauí. Estamos agora no 6º governo seguido, né, da extrema-esquerda aqui do estado. Né? Não, na nossa região, assim, o Ceará não é muito diferente.
O Ceará não é muito diferente. Pode ser que seja um pouquinho melhor, mas não é muita coisa, não. Agora, o que eu estou dizendo é que, por uma questão de formação e por uma questão de estruturas organizadas, porque o problema é que quando você bate na esquerda, você bate numa visão que talvez seja majoritária na sociedade, mas que não tem seus interesses articulados, organizados. Então ela fica dispersa. Por outro lado, o PT tem na sua influência direta quase 15 mil sindicatos. Já é uma estrutura organizada só nos sindicatos. Nós não estamos falando aí de universidade. Então a questão é essa, é que a ação política organizada, estruturada, ela tende a ser mais eficaz. Esse trabalho de articulação, o Bolsonaro é um quebrador de gelo, né? Ele é o cara que desarticula a esquerda, mas existe um outro trabalho que aí seria o trabalho que o Zé Disseu fez no PT, de articular, de juntar corrente X, que era o Lula e o Zé Disseu. O Lula é a figura pública, que tem aquela mística do pobrezinho, e essa questão do pobrezinho é muito forte, porque eu já fui, por exemplo, uma vez numa disputa da OAB, eu cheguei lá e um dos concorrentes disse, olha, eu vim muito pobre, nasci num lugar. Mas isso tinha 50 anos atrás. O cara é um advogado rico. Falar de pobrezinho, aí o Poder 360 também divulgou agora uma avaliação do Banco Mundial acerca do enfrentamento da pobreza na pandemia. Enquanto o Banco Mundial, no final do governo Bolsonaro, afirmou, né, através de relatório, publicou que eram 4.900.000 brasileiros em situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza, a extrema esquerda bota 33 milhões, a Marina Silva chegou a dizer que são mais de 120 milhões. Olha, o Lula já disse, ele mesmo falou, isso é conhecimento público. Você lembra que ele falou que ele dizia uns absurdos sobre o menino de rua, que o Jaime Lerner até o corrigiu, e ele conta isso de forma natural. Então, o que foi que aconteceu? A esquerda ela pegou um levantamento que foi feito mais ou menos em poucos dias, foi aquele período em que as bolsas terminaram e a outra ainda estava sendo aprovada. Ele pegou aqueles dias e transformou uma visão de, tipo assim, 2 semanas numa compreensão geral. Quando o Banco Mundial fez o levantamento de alguns anos para cá, ele mostrou a realidade. Só que nós voltamos àquele problema, é preciso de estruturas organizadas de mídia para divulgar e explicar isso para as pessoas. E aí, quando chega nesse ponto, por exemplo, digamos que eu, um cearense aqui, vá para o Piauí ou aqui mesmo no Ceará, que eu vá me confrontar com o poder local. O poder local não vai me dar o tempo que você está me dando para explicar as coisas para a população, não. Ele vai me dar, talvez, 30 segundos e vai dar 20 minutos para as forças do governo dizerem o que é e o que não é. Claro que a população, ela não tem tempo de ficar muito, assim, olhando para a televisão. Tem que ter alguém que tem uma capacidade didática de explicar isso de forma direta e tem que ter esse espaço midiático. O que é o nosso problema? O pessoal não entende isso, o pessoal do Sul não tem a compreensão de que se formou no Nordeste uma verdadeira estrutura midiática que envolve, não é uma rádio ou duas, não, é 100, 200, em cada estado desse, com afinidades com o poder público local, que cria uma espécie de cortina de fumaça. Não chega a ser uma cortina de ferro, mas é uma cortina de fumaça. Por exemplo, a votação nos nossos estados parece com votação daqueles períodos das ditaduras islâmicas. Se lembra que o ditador tinha 95% e a oposição tinha 3%, uma coisa assim, que não é compatível. Nem dentro de casa a gente tem essa votação, né? Se a gente votar, até vai ter um primo que é contra. Entendeu? É uma coisa meio patética.